Este é mais um programa Anatomia do Poder, que exatamente nesse programa de hoje está comemorando 13 anos e meio. Todo domingo, no Lar dos Brasileiros de todos os estados do Brasil, nós apresentamos o Anatomia do Poder, ouvindo o que é o poder através dos detentores, daqueles que exercem o poder político, universitário, acadêmico, esportivo, cultural, social, religioso, etc., e para que o brasileiro tenha noção do que está ocorrendo no Brasil. Hoje eu tenho o prazer de um queridíssimo amigo, um excelente militar, um magnífico senador, amigo que eu tenho uma particular estima, que é o senador Mourão, que hoje fará parte, foi general de exército, é general de reserva, de general de exército, quer dizer, 4 estrelas, comandou inclusive a região do sul do Brasil e foi vice-presidente da República. Ninguém melhor do que o senador Mourão para interpretar o momento que estamos passando. E eu vou dar o tempo total ao senador, mas vou colocar, senador, uma questão de natureza geral sobre a qual o senhor se manifestaria. É o seguinte, é evidente que eu acompanhei a Constituição, esse volume, se houver atrás, azuis, são os comentários que fiz com o Celso Barros em 15 volumes da Constituição do Brasil. Estive na Constituinte durante os 20 meses que durou. E nós estamos sentindo, com o respeito que eu tenho, os ministros do Supremo, com quem tenho relações cordiais até hoje, livros escritos, bancas acadêmicas, etc., a impressão de que estamos reescrevendo a Constituição brasileira. Nós estamos vendo que o direito à ampla defesa colocado no artigo 5º, inciso 55, não tem sido, de certa forma, cumprido. Nós temos uma defesa muito menos ampla do que aquela que foi aprovada. Mas, principalmente nesse momento difícil, porque a impressão que se tem é de que a própria reação do presidente Trump, que é uma reação imprevisível, que desde o início do governo ele começou a taxar os países, decorre muito dessa animosidade do presidente Lula ao presidente Trump, até tendo apoiado um candidato, a candidata que foi derrotada, e, evidentemente, essa preferência, opção que nós sentimos por parte da Suprema Corte, onde nós vimos realmente que até 7 ministros foram colocados pelo PT, apesar de sua capacidade, seu valor, da sua idoneidade. Uma preferência evidente por uma linha ideológica de esquerda é o presidente da República. Tenho a impressão que essa conjunção do presidente Lula antes, do Trump, e o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Alexandre Moraes, adotando posições que muitos dos juristas entendem que não estão na Constituição, eliminando o direito de defesa e tornando os juízos naturais do Supremo, foro do Supremo, aquilo que seriam juízos natural. E, por outro lado, efetivamente, reescrevendo aquilo que diz respeito ao direito de defesa e os seus próprios textos constitucionais, que eu sempre citei, sobre a liberdade absoluta de expressão, são os elementos que provocaram esse momento crítico. Então, agora o senhor tem todo o tempo nesse primeiro bloco para responder essas minhas indagações. Tudo bem, doutor Ivo, satisfação poder rever o amigo mesmo, né, nesse relacionamento virtual, né? Mas o momento que nós estamos vivendo, né, nessa questão das decisões da Suprema Corte, né, tem feito com que a população deixe de olhar o judiciário como aquilo que ele tem que ser, uma referência de princípios, valores e comportamentos para a sociedade brasileira, né? Então, perde-se a confiança no sistema, que tem a grande finalidade de dirimir conflitos, né, porque o sistema passa a ter uma imagem de que ele tem um lado, né, e não é o lado que se espera da justiça. Então, esse processo a que o presidente Bolsonaro, seus principais auxiliares, assim como as pessoas que se envolveram naquela baderna do 8 de janeiro, vêm sendo submetidos, né,
a amplitude das condenações, né, do 8 de janeiro, né, 17 anos, 14 anos, para pessoas idosas de mais de 70 anos, né, que são praticamente consideradas como criminosos da pior espécie, né, tudo sob o manto da defesa da democracia e do Estado de Direito, na realidade, né, está atentando, no final das contas, contra a própria democracia e contra o próprio Estado de Direito. Eu fui testemunha de defesa do presidente Bolsonaro, né, do general Heleno, do general Braga Neto, do general Teófilo. E aí, quando você vê as bases onde estão colocadas as acusações, são bases frágeis, né? Tudo se resume a conversas de WhatsApp, né? Se resume às, vamos dizer, às delações feitas pelo tenente-coronel Cid, que em determinado momento são vagas, não colocam, né, explicitamente os fatos que aconteceram, e no final das contas verifica-se uma mera intenção punitiva, né? Quase que com uma vingança. Né? Esse é o ponto que nos deixa muito, né, preocupado, né? E desproporcional, né? Na realidade, é o próprio crime que poderia ter sido cometido. E aí, nesse processo, surge um ator externo, que é o presidente dos Estados Unidos, o presidente Trump, tomando uma atitude que eu deixei muito claro que eu considero uma atitude que interfere, vamos dizer, nos assuntos internos do nosso país. Né? Então, não é uma coisa correta, não é uma coisa que a gente possa aceitar passivamente. Eu até comentei com alguns amigos que criticaram a posição que eu tomei, dizendo o seguinte: tá bom, hoje a gente aceita a interferência dos Estados Unidos porque, em tese, ela nos ajuda no caso do presidente Bolsonaro. Mas se amanhã ele resolver interferir sobre a questão da Amazônia, como é que vai ser? Nós vamos aplaudir também ou vamos nos antepor a isso? Então, a gente tem que olhar o conjunto da obra. E o que eu vejo nessa questão do Trump, doutor Ives, é que ele usou a, a situação vivida pelo presidente Bolsonaro como um biombo para atingir os objetivos geoestratégicos, geopolíticos dele, né, que tomou desde o começo do seu governo a linha de ação de reverter aquilo que ele considera uma desvantagem que os Estados Unidos da América vem tendo no sistema de comércio internacional criado pelo próprio Estados Unidos há 80 anos atrás, no final da Segunda Guerra Mundial, e do qual, não tenho dúvida, ele foi o maior beneficiário. Só que dentro daquele país, né, vamos dizer assim, os maiores benefícios ocorreram nas duas costas. Na costa leste, ali, né, Nova York, Miami, Boston, e na costa oeste, lá, São Francisco, Los Angeles, né? E o centro do país, o miolo do país, que em determinado momento teve indústria pujante, era um grande produtor de alimentos, se perdeu nisso aí. E ali está o core da nação americana. E esse core da nação americana elegeu o Trump e é ele que pressiona a política do Make America Great Again. Né? Então, o Trump usa, né, o biombo Bolsonaro e também, soma-se a isso, a política externa do governo do presidente Lula, com um claro viés anti-americano, anti-ocidental, se unindo à China, à Rússia, ao Irã, que são os piores adversários que os Estados Unidos têm, e sem entender que nós não somos uma potência nem militar, nem econômica e nem tecnológica, né? E, consequentemente, né, ainda com, vamos dizer, a verborragia do nosso presidente que diz: não, vamos tirar o dólar como moeda de referência, de troca, né? Quando ele não tem poder para isso, né? E o Trump negocia peer-to-peer, de companheiro para companheiro. O Modi da Índia foi lá negociar, o Xi Jinping está negociando. Nosso presidente Lula tem que compreender que ele tem que descer do seu pedestal e negociar com o Trump. E aí, então, nós temos essa confusão toda e assoberbada pelas últimas decisões oriundas
do ministro Alexandre de Moraes, né, impondo primeiro medidas cautelares ao presidente Bolsonaro, conforme eu falei no começo da nossa conversa, dando margens a interpretações, e a partir da ocorrência das manifestações do domingo, dia 3 de agosto, né, e onde o presidente aparece, né, numa telefonema feito por um dos filhos dele, o Sirigando com o deputado Nicolas, e aí isso serve então de motivo para o ministro Alexandre de Moraes decretar a prisão domiciliar dele, num primeiro momento impedindo que até os filhos, nora e netos o visitassem, né? E não podia impedir a mulher e a filha, porque moram junto, então uma coisa meio complicada. E, obviamente, isso levou, né, a uma reação por parte do grupo de apoiadores do presidente, de oposição ao governo aqui dentro do Congresso, que a gente ainda vai ter que chegar a uma conclusão. Então, essa era a primeira avaliação, doutor Ives. Estou plenamente de acordo, aliás, não há divergência nenhuma. A sua análise, eu tenho inclusive colocado no meu Instagram e sinto efetivamente que é esse, e que o Alexandre veio apenas trazer um elemento complicador a umas relações que o presidente Lula preferiu o Sul global e não as nações democráticas da OTAN, da Europa, melhor dizendo, da União Europeia. Os Estados Unidos ocasionou. E como eu faço em todo o programa, meus caros amigos telespectadores que mantêm atenção comigo há 13 anos e meio, eu ofereço um livro. E eu estou lhe enviando, senador, o Estado de Direito e o Direito do Estado, analisando os direitos que nós, como cidadãos, temos num Estado de Direito, que eu acho que o Brasil está deixando de ser, se nós não mudarmos essa visão de liberdade de expressão ampla, e o direito do Estado de preservar as suas instituições. Estou mandando esse livro para o senhor. Mas então, para continuarmos esse tema, eu acho que é extremamente atual, eu gostaria, senador, de fazer duas observações antes de passar a palavra ao senhor. A primeira é em relação ao Supremo Tribunal Federal. Quando eu digo que está reescrevendo a Constituição, apesar da admiração que tem, os livros que tem escritos, 11 ministros, com 6 deles eu tenho livros escritos, com 2 deles, o Alexandre e o Gilmar, participamos de bancas de doutoramento na USP, então eu sei perfeitamente da qualidade deles. E mais do que isso, sei dos livros que eles escreveram antes de ser ministros, e o mesmo ministro Gilmar Mendes depois. Eu sou, inclusive, doutor honoris causa pelas universidades do ministro Gilmar Mendes, pelo IDP, Instituto de Direito Público. Mas acontece o seguinte, houve uma mudança de perspectiva. Correntes estrangeiras trouxeram a ideia de que cabe ao Poder Legislativo, ao Judiciário, também legislar, que eles chamam de jurisdição constitucional, consequencialismo, neoconstitucionalismo, e aquela visão clara vinda de sistemas parlamentares de governo, onde não há uma nítida separação entre os 3 poderes e os tribunais constitucionais não são parte do Poder Judiciário, são quase que uma quarta instância entre o Judiciário e os poderes políticos, trouxeram para o Brasil e eles passaram, num determinado momento, a também legislar. Nós tivemos a legislação, uma série, inclusive agora, no artigo 19 da Lei da Internet, quando permitiram aquilo que não foi aprovado na Constituição. Eu não tenho nenhum preconceito contra os homossexuais, mas, de qualquer forma, os constituintes queriam que casamento, a instituição casamento, fosse entre homem e mulher. E se nós analisarmos o próprio marco temporal, quando se falava em terras que possuíam, naquele momento eles estenderam para o passado, quer dizer, legislaram, passaram a legislar. E isso trouxe a eles a sensação de que são poderes políticos, sem perceber que os políticos são aqueles que são soberanos para a Constituição, no artigo 1º. E pelo artigo 1º, sendo o poder soberano, o povo, que o exerce através dos delegados de 2 poderes, que é o legislativo e o executivo, que eles exercem, eles são os delegados do povo, os supremos são membros eleitos por um homem só, que escolhe
quem quiser para ser ministro do Supremo, sem nenhum outro critério senão o critério pessoal. Então, na prática, porque aqueles que está na Constituição, evidentemente, não tem sido seguido, notório, notável, saber, etc. São bons profissionais, mas não aquela notabilidade que coloca acima de qualquer um dos juristas existentes. Então, o que acontece, senador? Nós estamos vendo se reescrever. E esse se reescrever fez com que, efetivamente, eles se sintam como defendendo a democracia, apesar de não poderem sair à rua, nem assistir jogos de futebol sem serem vaiados pela torcida. E o povo que sai às ruas são os antidemocráticos. Então, isso está trazendo essa instabilidade total. Então, eu queria saber do senhor agora, nós falamos sobre o diagnóstico no primeiro. Como é que o senhor diria como soluções futuras nesse segundo bloco? Pois é, doutor Ives. Na minha visão, eu, por exemplo, em 2023, quando eu comecei a olhar a forma como estava sendo conduzidos os processos relativos às pessoas envolvidas nos lamentáveis incidentes do dia 8 de janeiro, eu vi que um processo que Certo. deveria estar na mão do juiz natural, do juiz de primeira instância, já estava na última instância. A quem aquela pessoa iria apelar em relação à sentença que iria receber? A Deus? Não. Então só havia uma solução: anistia. Então, naquele momento, em 2023, eu fui o primeiro que entrei com um projeto de anistia aqui no Congresso Nacional, que ficou engavetado aqui dentro do Senado Federal. Então, hoje, mais do que nunca, a minha linha de ação para essas pessoas é a anistia, que é o projeto que está na Câmara de Deputados e que o atual presidente, Hugo Mota, havia se comprometido, né, no momento em que houve toda a composição que o levou a ser eleito presidente da Câmara no início do mês de fevereiro, né, passado, né, para que colocaria isso em votação e depois varreu para baixo do tapete. Né? Então, a anistia é o primeiro processo. O segundo, né, é algo complicado que eu vejo, que é o que vem se a população tem nos pressionado e muito. Eu recebo diariamente mensagens de eleitores que têm acesso ao meu telefone ou e-mail que vem aqui para o nosso gabinete no Senado com uma decisão drástica de levar avante o impeachment do ministro da Suprema Corte, no caso, o ministro Alexandre de Moraes. Eu considero uma decisão drástica, apesar que quando a gente compara que no país já fizemos, né, o impeachment de dois presidentes da República que tinham voto, né, foram eleitos pelo povo, e como o senhor bem falou, nenhum desses aí tem voto, né, mas é uma decisão drástica porque interfere tremendamente, né, no topo de um dos poderes que são pilares, né, do sistema democrático. Né. E não é simples o impeachment, né? O impeachment ele requer 41 votos para o processo ser aberto e 54 votos para o ministro ser declarado impedido. Ou seja, né, é um processo complicado e um processo que exige, vamos dizer assim, uma verdadeira conjunção dentro do Senado para que isso aconteça. E a terceiro ponto, eu julgo que nós podemos melhorar a Constituição. Já temos decisões que foi tomada aqui, como o fim das decisões monocráticas, que está parado na Câmara de Deputados, o fim do foro privilegiado, que hoje ele se afigura, né, se configura como uma espada de Damocles sobre a cabeça dos parlamentares. Né? O parlamentar, muitos aqui foram governadores, prefeitos, e ninguém está isento, né, de, ao passar pelo executivo, sofrer algum tipo de processo e aí vai bater na Suprema Corte, a partir dali fica uma pastinha que gira e aparece no momento que melhor aprouver. Eu vejo isso muito claramente com alguns colegas aqui que sofrem disso. Então, o fim do foro privilegiado, né, seria, né, outra questão importante e óbvio, né, a gente enxugar as atribuições da Suprema Corte hoje, porque o senhor fez parte da Constituinte de 88, trabalhou para ela, ali se criou o STJ. O STJ era para tomar decisões que hoje estão na mão do STF, né? Então, é a questão dos filtros, né? O último filtro STF é para as questões constitucionais. E o senhor tocou muito bem no assunto, né, de a Suprema Corte interferir no Legislativo, tomando decisões ou
cassando decisões que o Legislativo tomou. O caso mais emblemático recente é do IOF. Né? O governo pega um imposto que é regulatório, o transforma em arrecadatório, não por interpretação nossa, por declarações do próprio governo. Né? E aí o Congresso Nacional usa o seu poder de cassar isso. O governo recorre à Suprema Corte e, nessa hora, a Suprema Corte deveria ter lavado as mãos, mas não o faz. Mantém o decreto, retirando apenas um item dele, não é? Ou seja, ele legisla e coloca um imposto em cima da população, porque o governo do presidente Lula, né, que adota a tese do rico contra pobre, né, esquecendo de dizer que ele é um dos ricos, né, vamos dizer assim, né, diz que esse imposto, né, o IOF, vai só em cima do rico. Negativo, porque o pobre que paga cartão de crédito, o pobre que vai comprar alguma coisa no mercado, né, quem está sofrendo as injunções do IOF vai repassar o preço para o seu produto. E isso vai bater sempre nas costas de quem não tem poupança, não tem dinheiro aplicado, etc. e tal, que é o segmento mais pobre da nossa população. Então, são uma série de decisões, né, doutor Ives, que estão vindo, né, parece uma bola de neve que vem aumentando cada vez mais, esse erro todo, né, e nós vemos claramente, né, e aí deixo esse aspecto para o senhor, a anistia, né, como um ponto fundamental para a gente tentar botar uma pedra nesse assunto e pacificar o país e fazer com que as pessoas aqui se enxerguem não como inimigos, mas como aquilo que somos, adversários políticos. Né? E com isso, né, tirando a pressão, né, em cima da sociedade brasileira como um todo. A anistia, as limitações dos poderes da Suprema Corte, o STJ assumindo realmente a parte do leão em determinados julgamentos. Eu acho que aí, né, a gente conseguiria fazer com que esse rio que transbordou, esse rio saiu do curso natural, ele volte para o seu curso natural e o nosso sistema judiciário volte a ter a confiança da população brasileira, que hoje mais de 50%, quase 60% da população não confia na sua justiça. Isso é muito ruim para uma sociedade. Estou absolutamente convencido e de acordo também, sou favorável à anistia, tenho no Instagram colocado isso, em programas e artigos, e o foro privilegiado também, porque há uma instância única e dependendo da posição, às vezes hoje, com essa corrente de jurisdição constitucional, mais uma observação subjetiva de quem vai julgar, mais do que objetiva em relação aos textos de lei, e eu tenho a impressão que tem que se bater isso à exaustão. Queria agradecer muito, lembrando que no IOF, inclusive essa decisão que foi tomada, foi uma decisão contra a própria orientação do Supremo. A orientação do Supremo, eles sempre dizem que toda inconstitucionalidade reflexa não é matéria do Supremo, é do STJ. Uma explicitação de que é um tributo regulatório, está no Código Tributário Nacional, o tribunal competente para examinar seria o Superior Tribunal de Justiça e não por uma inconstitucionalidade reflexa que diz apenas IOF, e quem explicita é o Código Tributário Nacional. Então, estão reescrevendo o Código, a legislação, a Constituição. São legisladores complementares e constituintes derivados. Meu prezado general e querido general e amigo e senador Mourão, muito obrigado por estar no nosso programa e meus caros telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.